Boston Celtics acabou de fazer algo que, se você tivesse apostado nisso há um mês, ia rir da sua cara. Eles trocaram Jaylen Brown, o cara que foi MVP das finais em 2024, o cara que assinou o contrato mais caro da história da franquia. O cara que nessa última temporada jogou o melhor basquete da carreira dele, carregando um time que todo mundo tinha dado como morto depois da lesão do Jason Tatum. E olha o que voltou em troca. Paul George, 36 anos, mais 4 escolhas de draft. Eu vou te contar essa história do início ao fim, porque essa troca não nasceu ontem. Ela vem sendo gestada há 4 anos. E no final, eu vou dar minha nota para os dois lados desse negócio. Só adianto uma coisa, não vai ser fácil de engolir se você torce pro Boston Celtics. Bora lá. Galera, essa off-season tá pegando fogo, é só bomba atrás de bomba. E se você não quiser perder nada, é só se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo pra dar aquela moral e ativar o sininho pra não perder nada, beleza? O canal Camisa 30 tá esse ano com uma meta de bater 100k de inscritos até a virada. Será que a gente consegue? Conto com sua ajuda, vamos continuar com o vídeo, tamo junto. Pra entender o tamanho dessa notícia, você precisa voltar para o draft de 2016. Boston usa a terceira escolha geral e tira Jaylen Brown, um ala de Calvert Kelly. E na época, muita gente reclamou. Ben Simmons tinha ido de primeiro para os Sixers com hype de próximo LeBron. Brandon Ingram foi visto como o próximo Durant. Brown era só um atleta cru, arremesso quebrado, mas curioso pra caramba. Falava várias línguas, jogava xadrez, se envolvia com causas sociais fora da quadra. Só que dentro da quadra, o cara trabalhou. Ano após ano, o arremesso foi ficando mais consistente, o drible mais seguro, a leitura de jogo mais madura. De reserva instável, ele virou All-Star. 5 vezes All-Star, para ser exato. Um dado que poucas pessoas repetem. Desde a primeira partida de playoff dele em 2017, nenhum jogador da liga venceu mais jogos de pós-temporada do que Jaylen Brown. Só que teve um momento, lá em 2022, que deixou uma marca nele. Kevin Durant pediu para sair do Brooklyn, e o Boston, recém-saído de uma final perdida, entrou na negociação. E segundo o jornalista Shane Charania, a proposta inicial dos Celtics envolvia justamente Jaylen Brown. O Brooklyn recusou e pediu ainda mais. Brown, Marcus Smart e picks extras. Imagina a sensação, você acabou de ajudar seu time a chegar na final e a sua própria diretoria está oferecendo você para buscar um jogador de 34 anos. Brown, inclusive, chegou a comentar publicamente sobre se sentir desrespeitado com esse tipo de rumor, antes mesmo de o vazamento confirmar que era verdade. Só que aí vem a virada. O negócio com o Brooklyn não saiu do papel, e o Boston, sem querer, fez a melhor jogada da década. Manteve o cara. Em 2023, Brown emplacou uma seleção ao NBA que destravou o direito de assinar o Supermax. O Celtics não pensou duas vezes, fechou um contrato recorde na história da liga, maior até então que qualquer outra coisa assinada por Jokic ou Curry. Não foi só manter o jogador, foi apostar a franquia inteira nele. E a aposta pagou. 2024, título número 18 da história do Celtics, o primeiro desde 2008. Jaylen Brown, o garoto que uma parte da torcida vaiou na noite do draft, o projeto que quase virou moeda de troca por Durant, é eleito MVP das finais. E também tinha sido MVP da final de conferência naquele mesmo ano. Ou seja, 2 anos atrás, Jaylen Brown era campeão, MVP das finais e o jogador mais bem pago da liga. O coração do time, sem discussão possível. Não existe roteiro razoável onde esse cara sai da equipe. Mesmo assim, aqui estamos. Então o que aconteceu entre o título de 2024 e essa troca? Resumindo bem, uma temporada e uma frase. Na temporada passada, Jason Tatum rompeu o tendão de Aquiles, lesão grave, o tipo que tira um jogador de cena por muito tempo. E o veredito geral foi imediato. Boston vira time de loteria, ano de reconstrução, só esperar o Tatum voltar. Só que o Jaylen Brown não recebeu esse memorando. Com o parceiro fora, ele teve a melhor temporada da carreira, quase 29 pontos, perto de 7 rebotes, mais de 5 assistências por jogo. Ele arrastou um time que tinha sido enterrado pela imprensa para 56 vitórias e o segundo lugar da Conferência Leste. E então veio os playoffs. Boston caiu logo na primeira rodada, justamente contra o Philadelphia 76ers, a primeira eliminação precoce do Celtics desde 2021. Um final amargo para uma temporada que, até ali, tinha sido de superação. Mas o estopim real não foi a eliminação, foi o que Brown falou depois. Em uma live, ele chamou aquela temporada, a que terminou com vexame na primeira rodada, de favorita da carreira dele, e repetiu e reforçou. Disse que assinava embaixo. My favorite season of my career. Like, I will say it even louder. Like, I stand on it, I triple down, quadruple down, whatever y'all want me to say, chat. Pra muita gente, aquilo soou como um recado direto pro companheiro de time. Porque lembra, essa foi a temporada sem o Tatum. Foi a temporada em que Brown foi o número 1. E quando ele disse que essa foi sua temporada favorita, tem gente lendo isso como: eu prefiro jogar sem ele do que com ele. Isso reabriu uma pergunta que Boston vinha empurrando com a barriga há vários anos. Será que Brown e Tatum realmente combinam? 2 alas grandes, os dois precisando de bola na mão, nenhum dos dois armador de verdade. Enquanto o time vencia, essa dúvida ficava escondida debaixo do tapete. De repente, ela ficou impossível de ignorar. E foi nesse clima que Boston tentou, pela segunda vez, repetir a manobra de 2022, só que agora com outro nome.
Giannis Antetokounmpo. Assim que ficou claro que o Milwaukee ia ouvir propostas pelo grego, os Celtics correu para oferecer justamente Jaylen Brown, mais 2 escolhas de primeira rodada, e de novo não deu certo. O Milwaukee preferiu a proposta do Miami. Segundo o repórter Kevin O'Connor, uma das razões pelas quais o Bucks passou longe da oferta de Boston foi justamente a desconfiança de que Brown pudesse pedir para sair dali dentro de um ano. Ou seja, até o time que poderia tê-lo contratado enxergou nele um risco de fuga. 2 vezes em 4 anos, Boston usou Jaylen Brown como peça de barganha para tentar buscar um nome maior. E tem um limite de quantas vezes você faz isso com uma pessoa antes de quebrar a relação de vez. Só que ainda sobra uma pergunta enorme. Mesmo com tudo isso, por que ir até o fim e realmente trocar o cara? Porque no papel, essa decisão soa quase irracional. Faz sentido correr atrás de um Durant, de um Giannis, mas trocar de fato um alarmador ao NBA de 29 anos, no auge físico, com anel de campeão e prêmio de MVP das finais no currículo, isso ninguém faz no vácuo, só porque sim. Existem basicamente 2 leituras possíveis para essa decisão. A primeira, essa troca melhora o time. Boston vinha sendo estatisticamente um time que vivia de arremesso de 3 e sofria para atacar o garrafão. Ficaram entre os piores da liga em pontos dentro da área e foram eliminados justamente por não conseguir converter perto da cesta quando mais precisavam. Então a lógica seria pegar o salário gigante de Brown e transformar em presença física no garrafão, defesa e talento jovem barato. Além disso, existe a questão do teto salarial. Sair de um contrato de 35% da folha libera flexibilidade real para o futuro. E tem quem defenda que Tatum simplesmente rende mais ao lado de um perfil diferente, não outro ala que também precisa da bola nas mãos. A segunda leitura é bem mais dura. Boston não escolheu isso, foi empurrado para essa decisão. Eles não colocaram Brown no mercado porque tinham um plano genial de reconstrução. Colocaram porque tentaram a cavalo dado pelo Giannis, erraram e no processo estragaram a relação com o próprio MVP das finais. A confiança rachou, talvez de forma irreversível, e a troca virou menos uma jogada estratégica e mais uma limpeza de bagunça que o próprio time criou. E tem um detalhe que derruba boa parte do argumento financeiro. O contrato de Brown tem uma cláusula de bônus de troca, o que na prática torna ele mais difícil de negociar, não mais fácil. E a verdade incômoda é que não existe superastro nenhum voltando em troca. O próprio Giannis, o alvo que motivou tudo isso, já tinha ido embora para o Miami antes mesmo dessa troca acontecer. Então vamos aos fatos frios. Boston mandou Jaylen Brown para o Philadelphia 76ers. Sim, o mesmo time que acabou de eliminar os Celtics nos playoffs. O mesmo time contra quem Brown soltou farpas públicas sobre a arbitragem e sobre o estilo de jogo de Joel Embiid. There's some referees that need to be investigated. They clearly had an agenda. Flopping has ruined our game. Joel Embiid is a great player. Still think he flopped entirely way too much. Em troca, o Celtics recebeu Paul George e um pacote de 4 escolhas de draft, 2 de primeira rodada e 2 de troca. Isso é o pacote inteiro. Um MVP das finais de 29 anos, que terminou em 6º lugar na votação de MVP da última temporada regular, saiu por um jogador de 36 anos e um punhado de picks. Bora avaliar os dois lados. Para entender o tamanho do problema para os Celtics, você precisa entender o que Paul George realmente representa hoje. Já foi um jogador ao NBA de 2 vias por praticamente uma década. Isso ninguém tira dele. Mas ele tem 36 anos e a passagem dele pelo Philadelphia foi turbulenta. Suspensão de 25 jogos, problemas físicos recorrentes, dificuldade de ficar em quadra junto com Embiid e Tyrese Maxey. Ou seja, Boston não está recebendo de volta um astro no auge. Está assumindo um contrato de quase 55 milhões de dólares por ano de um jogador de 36 anos que não consegue ficar saudável. E aqui está o ponto que deveria irritar qualquer torcedor do Celtics. Em termos de mercado, Paul George hoje é o que se chama de ativo negativo. Um contrato que vale mais em dinheiro do que em produção real de quadra. Normalmente, quando um time aceita segurar um contrato assim, ele é compensado por isso. Recebe picks extras como incentivo para aceitar o abacaxi. Foi exatamente esse o caminho que boa parte da imprensa especializada já vinha prevendo para o Philadelphia meses atrás. Eles precisam empacotar escolhas de draft só para se livrar de George. Só que aconteceu aqui o oposto. O Boston pegou um salário ruim, o jogador em declínio e ainda abriu mão do melhor atleta da negociação. Perdeu nas 2 pontas ao mesmo tempo. E o pagamento por tudo isso foram só 4 escolhas de draft. 2 de primeira e 2 de segunda. Para se ter noção, se o Philadelphia estiver competitivo nos próximos anos com Brown, Maxey e Embiid e o novato VJ Edgecombe, essas escolhas de primeira rodada tendem a chegar tarde no draft. Ou seja, valor baixo. Existe uma defesa possível para o lado de Boston? Só uma, honestamente. É uma jogada de planilha. O contrato de Paul George é mais curto que o de Brown. Sai da folha salarial um ano antes e isso dá aos Celtics mais flexibilidade para um reset projetado lá na frente, perto de 2029. Mas sejamos sinceros, ninguém troca um MVP das finais de 29 anos por flexibilidade de teto salarial e 4 picks tardios se tiver outra saída. Isso me diz que essa decisão nunca foi sobre basquete puro, foi sobre encerrar uma relação que já estava longe demais de ter conserto. Minha nota para o Boston Celtics nessa troca é F. Agora vira o jogo. Se Boston saiu roubado, o Philadelphia praticamente arrombou o cofre. Pensa no que o Sixers fez.
pegaram o pior contrato do elenco deles, um Paul George de 36 anos, lesionado, suspenso, um ativo negativo, e transformaram isso no Jaylen Brown de 29 anos, no melhor momento da carreira. Você não faz um upgrade desse tamanho quase nunca na história recente da liga. Uma tacada só, o Philadelphia ficou mais jovem, mais saudável e mais forte no perímetro ao lado dos astros que já tinham. E ainda manteve intactos Tyrese Maxey e VJ Edgecombe. Então a pergunta natural é, os Sixers agora são candidatos ao título? No papel sim e com folga. Brown, Maxey e Embiid formam um núcleo de nível de campeonato, teoricamente. Só que tem uma ressalva gigante, e ela tem nome: Joel Embiid. Um elenco com Brown, Maxey e Embiid só é realmente perigoso se Embiid estiver saudável em maio, na hora que importa. E essa é, sem exagero, a maior incógnita de toda a liga. Nas últimas temporadas, o joelho dele tem sido um problema crônico e recorrente. Falamos de temporadas em que ele mal passou de 30 e poucos jogos. Só que também existe motivo para otimismo. Quando jogou no fim da última temporada, Embiid pareceu perto do nível de pico dele. E a organização vem sinalizando que o procedimento mais recente no joelho trouxe alívio real. Então o resumo é esse: se Embiid entregar algo perto de 70 jogos numa temporada, o Philadelphia pode muito bem ser o melhor time do leste. Se ele voltar a jogar 30 e poucos jogos, isso continua sendo só mais um time talentoso que não passa da segunda rodada, como aconteceu recentemente. Mas essa é uma aposta que o Philadelphia já estava fazendo de qualquer jeito, com ou sem essa troca. A diferença é que agora, ao lado dessa aposta, eles têm um ala MVP das finais e abriram mão de apenas 4 escolhas de draft em um contrato problemático para consegui-lo. Minha nota para o Philadelphia 76ers é A+. Resumindo essa história inteira, Boston bancou Jaylen Brown por 10 anos, apostou a franquia nele, ganhou um título histórico graças a ele. E no fim, depois de 2 tentativas frustradas de trocá-lo por um astro maior, acabou trocando ele mesmo assim, por bem menos do que ele vale. Se você é torcedor do Celtics, eu realmente quero saber, você compra essa lógica ou também acha que foi uma decisão movida mais por orgulho do que por basquete? Deixe sua opinião aqui nos comentários, e se você não é do Celtics, também quero saber, seu time ganhou ou perdeu terreno no leste com essa troca? Se esse vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu aqui, deixa o like, já que isso ajuda muito o canal a crescer. E já aproveita e se inscreve para não perder a próxima análise, porque o mercado de trocas de NBA esse ano ainda não acabou. E tem mais gente balançando a estrutura da liga inteira nos próximos dias. Valeu e até o próximo vídeo, tamo junto.